It's already done. The battle is over. The victory is won. And it's already done. Tudo terminou. Tudo terminou. A vitória é nossa, a batalha findou. Tudo terminou. Ele venceu. Sim, ele venceu. Por você, sabendo ele que por nós mesmos não seríamos capazes de vencer essa batalha. Mas ele, com sua infinita graça e misericórdia, a venceu por nós, para nós. Jesus no Calvário. Oh, aleluia. Tudo terminou. Somos vencedores nele. Somos perfeitos nele. Cristo em nós, esperança da glória. Somos livres. Também somos livres. Tudo terminou. Batalha vencida. Cristo em você. It's already done. It's already done. It's already done. The battle is over. The victory is won. And it's already done. It's already done. It's already done. The battle is over. The victory is won. And it's already done. Amém! Uma boa noite com Jesus novamente a cada um desses jovens maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a Ana Vitória, irmã Camille, grande, irmão Daniel Santos, irmã Step Mentel está com a gente. Deus te abençoe, irmã Step Mentel. Eu estou muito feliz em te ver. Irmã Raquel Carvalho também. E a irmã Carolina Alves também. Irmã Carolina, a irmã Giovana também está aí ou não? Carol? Gente, alguém me chamou? Não entendi, perdão. Alguém me chamou? Não, eu só te tipo assim, te cumprimentando. Ah, tá. Respondendo a sua pergunta, a Giovana não se encontra aqui no momento. Tudo bem. É isso mesmo que eu queria saber. Então, é isso aí. Deus abençoe a cada um. E hoje nós lermos mais. Me parece que foi repetida a leitura de ontem, se eu não estou enganado. Qual que vocês leram, Daniel? Nós leu 28:36. Então repetiu. Mas não tem problema. Não tem problema, pode ficar tranquilo. Hoje a gente lê 16, então, né? Hã? A gente lê 16 capítulos hoje, né? Então, vai. Tô brincando, moço, tô brincando. Não, mas se for para parar para pensar, né?
Porque eu tava pensando aqui, quanto mais a gente atrasar, mais capítulo nós vamos ter que ir pro final do ano. Então, Não, vai, a gente lê. não, mas nós vamos. Não, vamos ler os 8 normal. Até lá, Deus viu que esse culto doméstico ainda estiver funcionando, nós vamos ver o que vamos fazer. Mas nós já lemos então na reunião anterior Filipenses 6, então agora nós vamos com as participações agora, a leitura da Bíblia. Serão o capítulo 37, 38, 39 e 40 de Êxodo e 1, 2, 3, 4 de Levítico, né? Então, eu vou ler o 37. Ana Vitória, você vai ler o 38. Ana Vitória aqui vai ler o 38. Daniel Santos vai ler o 39. Camille, você vai ficar com 40. Carol. Oi. Carol. Tá viva? Tô, tô ouvindo. É com grande alegria que eu te anuncio que você vai ler o capítulo 1 de Levítico. Tá bom. Step Pimentel, você tá viva? Tô viva. É porque sua câmera tá desligada, é por isso. É com grande alegria e prazer que eu vou te dizer que você vai ler o capítulo 2 hoje, viu? De Levítico. Ok. Aqui, ó, você não tá podendo ler não, né? Aqui, ó. Carvalho, você não tá podendo ler não, né? Raquel. Eu tô terminando de jantar. Se for o último, dá tempo. É o 3. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ter 6 capítulos na sua frente. Tá. Vou pôr você pra ler o 3. Caso contrário, acontecer alguma coisa, aí a gente vê. E o 4 Então, que eu tenho que ler, né? é o capítulo 3 de Levítico. Que é o último. O penúltimo. Coloca O o 4. último. Não, porque aí eu tenho que ver se vai entrar mais jovens. Caso não entrar, eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Então, 37 ficou comigo, 38 Ana Vitória, 39 Daniel Santos, 40 Camille, capítulo 1 Carolina, capítulo 2 Step Pimentel, capítulo 3 Raquel Carvalho e o capítulo 4 vamos ver se entra algum outro jovem, aí nós pedimos para ele ler. Amém? Todos tá aí, já que sabemos os seus capítulos. Então, vamos lá então com mais uma leitura da palavra de Deus. Mas essa parte da construção do tabernáculo é complicada. Mas vai dar certo. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor me dá, ó Pai, poder, ó Pai, ler da Tua palavra, Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê graça e nos abra, ó Pai, neste momento, ó Pai, o nosso entendimento acerca de Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. A arca. Fez também Bezaleel, a arca de madeira de cetim. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca, o propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez. As 2 extremidades do propiciatório, um querubim a uma extremidade desta banda e o outro querubim a outra extremidade da outra banda, do mesmo propiciatório. Fez aí os querubins as 2 extremidades deles. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura.
Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez os vasos que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir de ouro puro, o castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, o seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores da mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal de outro lado. Numa cana estava 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E noutra cana, 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e mais uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo. Assim se fez para 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas eram do mesmo. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro fez de todos os seus vasos, e fez o altar do incenso de madeira de cetim. De um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, a sua coberta, e a sua parede, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, de obra do perfumista. O altar de holocaustos. Fez também um altar de holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as pontas nos seus 4 cantos da mesa. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. O pátio externo. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste ao oriente, cortina de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3.
E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, a sua coluna 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes da coluna e as suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis eram de prata, e todas as colunas do pátio estavam cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador de azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A quantidade de metais usados. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso, artifício e bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um deca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550 anos. Não, e 50. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. E 2.775 ciclos fez os colchetes da coluna, cobriu os seus capitéis e os envolveu de molduras. E o cobre da oferta pesou 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, grelha de cobre e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Fizeram também as vestes do ministério para misturar no santuário de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e cortaram fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se juntassem, as suas duas pontas se juntavam, e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra da mesma peça de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral da obra de artífice como a obra do éfode de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado.
e engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sardio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes de gravura de selos cada um, com seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o petróleo cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro e 2 argolas nas suas 2 extremidades. E as outras 2 pontas da cadeiazinha de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode, defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto do artífice do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artífice do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. O colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, na borda da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram com um cordão azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de pele de carneiro de vermelho, e a coberta de pele de texugos, e o véu da coberta. A arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas, e as suas bases e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios de serviço do tabernáculo, também para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrar o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim as fizeram. Então Moisés os abençoou. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês,
levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em Eu não tô ordem o que escutando se quase deve. nada, tá falhando. Eu não entendi, tá falhando. Eu começo de novo? Ok. Perdão, eu Deus não manda- entendi. Deixa ela recomeçar aí, que ela tava falhando o áudio dela, ela vai recomeçar. Não, sim, tudo bem, pode ser. Deus manda a Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com um véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungistes a seu pai, para que me administrem o sacerdócio. E a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levantou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e ofertas de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés.
Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava à noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. O holocausto. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da consagração, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelha. Se sua oferta for holocausto de gado, oferecerá machos sem manchas à porta da tenda da consagração. A ofertas oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes oferecerão sangue e aspargiram o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da consagração. Então oferecerá o holocausto e partirá os seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for de gado moído, de ovelha ou de cabra, para o holocausto oferecerá macho sem manchas e a degolará ao lado do altar para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a frissura e suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar e lhe torcerá o pescoço com sua unha, e as queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo e suas pernas tirará e lançará junto ao altar para a banda do oriente, no lugar das cinzas, e fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Sou eu? Sou eu? Ah, tá. As ofertas de manjares. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará
nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão e os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisas santíssimas de ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolo asmo e de flores de farinha, amassados com azeite e coscorões asmos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares cozida na caçoula, será por flor de farinha sem fermento, amassado com azeite. Em pedaços a partirá, sobre ela deitará azeite, a oferta de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares da certo, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trará a oferta de manjares como se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará no sacerdote, a qual levará ao altar. E o sacerdote tomará naquela oferta de manjares o seu memorial, e o queimará sobre o altar. Ofertas queimadas é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar oferta de manjares será ele, Arão e os seus filhos. Coisas santíssimas é de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dele oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirá por cheiro suave. A oferta do Senhor dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás oferta de manjares da tua primícia de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, de grão trilhado e de espigas verdes cheias. E sobre ela tomará o azeite e porá sobre ela incenso, oferta de manjares. E assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do azeite, com todo o seu incenso. A oferta queimada é ao Senhor. Os sacrifícios de paz ou das graças. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão os sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Então, ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha, o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor.
e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e de toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. O sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, e degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar, em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor. E a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. O microfone está mutado, Jander. Os sacrifícios pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, e o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, tá ouvindo, Daniel? Foi, é porque eu mutei por engano aqui. Pode continuar. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado. Com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco. Isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. No caso é o 4 completo, né? É o 4 completo. Sacrifício pelos erros do povo. Mas, se toda a congregação de Israel errar,
e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. O sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, que o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois, levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar, e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho, sem mancha, e porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta, pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por ela, fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final de mais uma leitura bíblica aí. 8 capítulos, mais uma vez. Graças a Deus. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por mais uma vez nos dar a oportunidade, Deus, de podermos, ó Pai, nos reunirmos, ó Pai, em torno de Tua palavra. Que eu possa, Pai, continuar, Pai, derramando, ó Pai, e brotando, ó Pai, colocando água, Pai, nessa semente, ó Pai, nessa sementinha, Pai, que o Senhor tem posto em nosso coração, Pai. Que essa palavra, Pai, possa continuar regando, Pai, sobre essa semente. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Jesus. Eu creio, Pai, por nos abençoar através dessa leitura, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço. Amém. Amém. Pois bem, então agora vamos com a parte mais dinâmica, se eu posso aplicar assim.
Vamos agora com as participações. E hoje quem vai ser a honrada em participar primeiro vai ser Maesté Pimentel. Então, Maesté, Deus abençoe. Uma boa noite com Jesus. Boa noite com Jesus. Deixa eu achar aqui. Não quer passar para outro, não? Depois eu leio, porque eu sumi de onde estava. Ótimo. Então eu vou chamar outra pessoa, vai ser a Mana Vitória, lá de Ituverava. Que inclusive eu vi a notificação da irmã Lázara hoje no culto, eu fiquei feliz. Mas irmã Ana Vitória, Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Eu vou ler a mensagem Escolhendo uma Noiva, é o parágrafo 162 e 163. A igreja moderna e a sua pintura teológica tem todas as suas mulheres com a sua glória rapada por algum dos seus riques e um pastor que elas têm como uma Jezabel, se já houve uma. Teológico é assim que a igreja se encontra, correto, porém seu caráter espiritual está longe de ser a construtora de um lar que Jesus Cristo virá receber. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe, quando se escolhe uma mulher assim. Não, Senhor, ele sem dúvida não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta em beleza denominacional e concupiscência do mundo. Amém. Ana, tem como você repetir para mim rapidão aí o parágrafo que você leu? Para falar o número? É o parágrafo 162 e 163, da mensagem Escolhendo uma Noiva. Amém. Deus abençoe. Muito bom o seu destaque, a sua participação. É isso aí, né? Trazendo destaques para nós. Deus abençoe. Maesté Pimentel, deu certo aí para achar? Deu sim, deu sim. O meu destaque vai ser da mesma. Eu acabei de terminar de ler ela, A Crueldade do Pecado e a Pena que Custou para Afastar o Pecado de Nossas Vidas. E eu vou trazer aqui, na verdade, é uma história que o irmão Brano conta, do cego Bartimeu, que ele tinha duas pombinhas, tinha duas pombinhas, onde aquele era o sustento dele. E uma bela noite, mas uma noite a garotinha dele ficou doente, muito doente. E ele pegou e falou para Deus que se curasse a garotinha dele ia sacrificar suas duas pombas. Aí Deus curou a garotinha e ele sacrificou as duas pombinhas dele. Aí mais pra frente, a esposa dele ficou doente. E ele tinha um carneiro, que guiava ele no caminho. Aí ele prometeu de novo a Deus que se ele curasse a esposa dele, ele sacrificaria ao Senhor aquele cordeiro. E Deus curou a esposa e ele levou o cordeiro lá para ser sacrificado, para ele dedicar ao Senhor. O sacerdote falava que para ele não sacrificar aquilo, o cordeiro dele, porque era a visão dele. Ele guiava, era que nem tipo um cão guia hoje em dia. Ele que guiava o cego Bartimeu. Ele falou assim, compra outro, eu te dou o dinheiro, vai lá comprar outro. Mas ele falava assim, não, eu prometi a Deus esse cordeiro para 170. Porém, Bartimeu disse, ó sumo sacerdote, eu nunca prometi a Deus um cordeiro, eu prometi ele a este cordeiro. Aí, assim. E Deus o abençoou por honrar a sua palavra. Abençoado. Obrigado. Deus abençoe. É isso aí, irmã Maesté Pimentel. Coisa boa. Eu fico feliz vendo esses jovens aí se dedicando aí ao culto doméstico. E como eu disse, eu espero que este culto doméstico não somente seja para a quarentena, mas sim possa ser algo contínuo, né? Mas assim, tudo seja na perfeita vontade de Deus. Deus te abençoe.
Bom, Daniel Santos. Amém, amém. Eu vou pegar um parágrafo da mensagem Verdade do Pecado, parágrafo 157. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O branco começa a falar assim, ó. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro, guiado como uma ovelha muda, perante seus tosquiadores. Ele não abriu sua boca. Mesmo assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como poderia você rejeitar tal amor incomparável? Vê-lo enquanto ele vai subindo na colina, cambaleando, pobre, pequeno, fraco, corpo frágil, se empinando debaixo da carga. Eu penso no poeta quando ele se assentou ali naquele dia, ele foi um relance que se escreveu. Rocha sedento e seus lábios sombrios. Rocha sedento e céus sombrios. Meu Salvador inclinou sua cabeça e morreu. O véu aberto revelou o caminho para as alegrias do céu e do infinito. Com este parágrafo da mensagem do pecado, Mombrano ele começa a citar muito detalhadamente o que aconteceu no dia do Calvário e o que aquilo significava realmente para nós. Ele começa a dar um exemplo de Adão e Eva lá no início, quando eles pecaram e saíram da presença de Deus. Acho que eu até li isso no último culto doméstico também. Mas eles temeram se encontrar com Deus de novo, porque eles sabiam que tinham pecado. Mas Deus, com a infinita graça dele, ele diz que Deus não suportou ver aquilo. Seus filhos, né, Adão e Eva, saírem da presença dele. Então, não importa, a gente não tem que temer nada do que acontece na nossa vida. Deus está ali e a única coisa que ele não quer é que nós saiamos da presença dele. Eu fico vendo lá, né, os valentes de Davi, não sei se vocês conhecem a história deles, mas lá em 2 Samuel, acho que é o 28 que fala da história dos valentes de Davi. Um deles era Adino. Adino, ele era um dos principais capitães da guarda de Davi também. Ele era um valente. E aí a história dele conta que ele, com uma lança só, ele derrubou, matou, né, 800 homens de uma só vez, com uma lança. Aí você fica olhando isso tudo. Abisai, que foi ele mais Samar, e eu não lembro do outro, eles foram tomar a terra de Belém, né, a Belém, que Davi queria tomar uma água de lá, e eles foram com coragem lá entrar em Belém. O Mombrana fala que eles mataram aproximadamente 25 quilômetros de carne humana de filisteus, somente os 3. O outro também foi Benaia, creio que foi Benaia, que ele pegou 3 leões, matou os 3 leões, jogou um dentro de uma cova ainda, matou ele dentro da cova ainda. Ainda foi lá e pegou um egípcio e matou o egípcio com a própria arma do egípcio. Ou seja, aqueles homens eles não temiam, porque eles sabiam que eles podiam confiar em alguém que daria força a eles. Então, vendo tudo isso, hoje a gente passa por momentos difíceis também. Muito provavelmente cada um tem seus problemas, mas o que importa é que aquele mesmo Deus que deu força para Abisai, que deu força para Adino, que deu para o rei Davi também, para Sansão, que matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, o mesmo Deus daquele povo é o mesmo Deus nosso também. Então, não precisa ter medo de nada não, meus amigos. Deus está aí e o que importa é você ter confiança nele. Tenha certeza de que você está firmado nele. Né? Leitura, oração, isso vai colocar você mais próximo dele. Então, temer não é opção para nós. Né? Não temas, ó pequeno rebanho de Deus. Deus está contigo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém, Montanha Santos. Deus continue te abençoando. É isso aí. Coisa boa. Mas Raquel Carvalho, sua participação. Vou dar o destaque do pastor Isaías, hoje da escola dominical. Bem no finalzinho, ele diz assim, ó. Não importa qual o tamanho da sua luta, lembre-se, Deus está vendo tudo.
E um destaque do culto de hoje à noite, que foi o evangelista Valdoeno, ele falou: quando você está certo de Deus, nada pode te atingir. Amém. Amém. É isso aí. Deus abençoe, Marreca Carvalho. Culto muito bom de hoje. Isso aí. Deus abençoe. Mas Carolina Alves, chegou a sua hora. Meu destaque está aqui no celular, então vou ter que desligar a câmera. Certo? Vai ser da mensagem A Escritura na Parede, o parágrafo 134, se eu não me engano. Isso, 134. Que diz assim: simplesmente pense, Cristo prometeu isso. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. Vós ainda me vereis, pois eu não outro. Eu é uma promessa pessoal. Eu estarei convosco até o fim do mundo. E as coisas que eu faço também as farão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso é verdade. Isto que tem que ser verdade. Esse é meu destaque. Amém. Deus te abençoe. Muito bom, Carol. Camille. Deus te abençoe, irmã Camille. Deus abençoe. Peraí. Eu vou ler aqui na mensagem 6 aquela história que fala a respeito do homem garimpeiro, que ele encontrou ouro, né? Aí começa no parágrafo 215, mas eu vou só ler do parágrafo 216. Aí o profeta diz: ele tinha um cão com ele, não comparando agora o cão com o Espírito Santo, mas estou fazendo como uma ilustração. Durante a noite, o garimpeiro deitou-se em seu leito e começou a pensar: agora, amanhã eu vou levar todo o meu ouro e me tornarei exatamente o que sempre quis ser. Eu sempre quis ser um homem rico e eu queria possuir coisas finas e assim por diante. Aí diz, né, que o cão ficou latindo a noite toda e ele ia lá. Aí ele pegou e matou o cão e o homem que estava atrás dele, perseguindo ele há muito tempo, entrou e matou esse homem, né? Aí, bem aqui o profeta fala, peraí, no 221 diz assim: irmão e irmã, você nunca poderá, nunca tente silenciar esse santo chamado em seu coração. Veja, unindo-se a uma igreja, recitando um credo pertencendo a certa organização. Eu também vou cantar um hino. Camille, eu tava anotando e acabei perdendo o nome da mensagem. É a mensagem 7. Beleza. O hino é Vaso de Alabastro. Ok. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro. Quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim. Gente, eu canto depois. Benjamin, Volta no hino. Canta de novo, canta de novo. A questão é que minhas cachorras estão latindo demais, não tem como. Você... Não, quer tentar de novo? Eu Tá. fico por último. Tudo bem. Então eu vou chamar o irmão Jander Macedo, que é um grande amigo meu. Eu considero ele muito.
Então, irmão Jander, como é que tá o seu destaque? Fala senão que eu fico com ciúme, moço. Fala assim não. Hã? Fala senão que eu fico com ciúme. Você também é meu grande amigo. Meu destaque vai ser da mensagem Abrindo um Caminho. Começa no parágrafo 19, mas eu vou ler a partir do 20, explicando direto. Um homem estava duvidando sobre o poder de cura e se o diabo poderia ter também. Aí a história é a seguinte: disse: na nossa cidade há uma mulher que vive ali, que tem um espírito ruim. E as pessoas vão até ela à procura de cura, disse. Ela arranca o cabelo da sua cabeça e ela tira sangue das suas veias e o envolve nesse cabelo. Vai até um rio e joga aquilo sobre o seu ombro e não olha para trás. Se ela olhar para trás, diz, então a enfermidade permanecerá com a pessoa. Mas ela tem que jogar aquilo no rio como se fosse um esquecimento e ir embora. E disse, 60% das pessoas, e nós continuamos contando, são curadas. Disse, agora, se o diabo não pode curar, o que é isto? Então respondi, eu disse, meu bondoso e amado irmão, com todo devido respeito aos seus anos, bem, com todo devido respeito aos seus anos de ensinamento, mas eu lhe direi agora que Jesus Cristo disse que o diabo não tem nenhum poder para curar. E se Jesus Cristo disse isso, está terminado para mim. Ele disse, se Satanás expulsar Satanás, então seu reino está dividido contra si mesmo e não poderá subsistir. E ele não pode expulsar Satanás. Então você me pergunta, como então essas pessoas foram curadas? Ora, não é a pessoa. A bruxaria não teve nada a ver com isso, assim como eu não teria nada a ver com isso, ou qualquer outro homem. São as pessoas que estão se aproximando, pensando que elas estão vindo da maneira provida por Deus para a sua cura. É a fé individual delas em Deus que opera a cura. Amém. Seria isso o destaque. Amém. Coisa boa. É isso aí. Fiquei feliz agora. Deus te abençoe, irmão Jander. Abençoa. Amém. Camille, tem como você voltar aí? Como é que é? Camille? Acho que dá. Só expressar uma coisa, só antes de você cantar. Não, irmão Daniel, eu não estou disperso. Pode falar aí, mas Camille, pode cantar. Tá bom. Começando de novo, né? Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro. Quero lhe oferecer me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero... Gente, esquece, não? Você que sabe. Mas você quer dar, mas pode ficar tranquilo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tava bom, exatamente isso que eu ia falar. Tava bom, você tava cantando muito bem. Eu tava gostando. Mas é isso aí. Pelo aqui, o Jander fez um comentário aqui. Mas é isso aí. Sai cachorro. Meu Deus do céu. Enfim, vamos lá, vai dar certo. Mas tudo bem, é isso aí.
Deus abençoe, Mangelo, pelo comentário. Irmã Miriam e Mana Laura, Deus abençoe. Podem dar aí o seu destaque. E a gente só consegue ouvir vocês se vocês ativarem a câmera. A gente ensaiou um hino e a gente vai cantar. Só que a letra tá no celular, então vocês cantando. não vai dar pra deixar a câmera ativada. Compartilha a tela. Ai. Passei mesmo. Pode ir, papai. Meu Senhor, estou aqui sem merecer, mas preciso bem mais que no início da minha jornada de fé, de tua força, do teu amor e em uma maior porção do teu amável perdão. Sei que não consigo ainda ser o que devia ser, mas, ó Pai, com tua graça me trouxeste aqui. Abrigado por teu sangue, sepultarei com meus erros a velha criatura que fui, e assim só pela fé nunca desistirei. Com a tua misericórdia sempre posta sobre mim, vou confiante, pois sei que adiante as vitórias hão de vir. Não por méritos que eu tenha ou virtudes naturais, mas por teu amor divino que vence todo o mal. Sei que não consigo ainda ser o que devia ser, mas, ó Pai, com teu auxílio jamais voltarei atrás. Abrigado por teu sangue, sepultarei com meus erros a velha criatura que fui, e assim só pela fé nunca desistirei. Abrigado por teu sangue, sepultarei com meus erros a velha criatura que fui, e assim só pela fé nunca desistirei. Amém, amém, amém. Impossível não fazer um comentário e dizer parabéns, vocês arrasam sempre. Amém. Esse aí ficou muito bonito. Elas têm uma, vamos dizer assim, uma suavidade, né? Nos hinos que elas escolhem, tem uma certa suavidade, né? As vozes delas não são aqui, porque tem vozes bonitas que são mais estrondosas. No caso delas, são vozes mais, vamos dizer assim, mais meigas, né? Mais tranquilas. Então, acaba que fica algo bem bonito, né? Algo bem suave. Vocês estão de parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe também o pai de vocês, que toca muito bem. E é isso aí, jovens. A minha Amém, participação muito obrigada. Obrigada. Amém. E nós que agradecemos pela participação de vocês. Minha participação, deixa eu poder dizer, não é muito bem uma participação, é só um pequeno comentário.
Como que eu poderia resumir isso para ser bem breve? Firme, sim, enquanto há tempo. Nós estamos em um tempo em que nós podemos ver que essa quarentena está acabando, né, querendo ou não, e já vamos dizer assim, voltar aos tempos normais, né, do jeito que estávamos antes. Mas não vai pensar você, jovem, que as coisas vão voltar ao normal. Essa pandemia foi algo assim bem difícil, né, de se viver, bem chato. Então, pode se preparar que está vindo algo muito pior por aí, né? Nós sabemos que assim que finaliza uma fase, já começa uma outra fase, né? E o Mombrana diz que a era de Laodiceia é a era mais enganosa e pecaminosa que já houve aqui na face da terra. Então, você não pensa você que o diabo está parado, não, que ele não está. Ele sabe que os dias dele estão contados, ele sabe que já está acabando os dias dele. Então, o que ele puder fazer para trazer almas para o inferno, ele vai fazer. Mas você tem que carregar essa convicção no seu coração. Todavia, porém, o sangue de Jesus Cristo me livra de todo mal, me cobre, né? O que eu quero dizer com isso? Estamos em um tempo em que nós devemos nos santificar, nos consagrarmos mais a Deus. Eu falo isso por mim mesmo, não estou querendo me exortar nem nada disso, não entendo isso assim. É sim mais como um conselho de um jovem para outros jovens. Eu falo isso por mim mesmo, Benjamin. O que você tem feito nessa quarentena? Né? Ah, eu estava sem tempo por causa dos estudos, eu estava sem tempo por causa do trabalho, eu estava sem tempo com aquilo outro. Mas, e agora, né? Nós tivemos o nosso tempo, e aí, o que nós fizemos no nosso tempo? Será que nós realmente líamos? Será que realmente você leu a Bíblia da maneira que você dizia quando você estava sem tempo? Ah, eu estou sem tempo para ler a Bíblia. Deus vem te dar tempo. Será que você realmente leu a Bíblia? Faz essa análise na sua vida. O que você fez nessa quarentena do lado espiritual? Qual proveito você tirou disso, né? Mas nós estamos em um tempo em que quem está limpo vai se limpar mais e quem está sujo vai se sujar mais. Eu vou contar isso para vocês, pode ser que ajude alguém. O irmão Daniel Santos, eu acho que ele ficou sabendo disso. Só que ele pegou até no meu pé, mas eu achei isso bom. Eu estava começando a me envolver com jogos no celular, mas que isso fica somente entre a gente, um testemunho à parte. Estava começando a me envolver com jogos. Esse tem um jogo aí que esse pessoal aí tá falando, eu falei, vou ver o que que é. Quando é fé, eu vendo que eu já estava me envolvendo naquilo, terminava o culto doméstico, eu já partia para as coisas. Deus me livre, mas teve uma noite aí que eu fui dormir, já era 2h30 da manhã por causa de jogos. Aí eu parei para pensar, hoje nós tivemos uma reunião, né, com o irmão, com o pastor e todos os evangelistas. Eu falei, rapaz, deixa eu parar aqui para pensar um pouco. A minha vida é um testemunho. Né, Deus está me dando essa graça de estar pregando, né? Não falo por mérito algum, não queiram sentir isto, mas estou pregando e é aquele negócio, aqui mais é dado, mais é exigido. Falei, rapaz, eu fico pregando uma coisa, mas eu vivo outra. Eu estou pregando a palavra, mas não estou vivendo a palavra. Tem algo errado. Aí eu fiquei parando, rapaz. Aí eu vendo que as coisas não estavam começando a desandar. Eu vi que quando eu estava trabalhando no estúdio, por exemplo, hoje, meu Deus, que puto, tanto erro que aconteceu, que no meio do culto eu estava tão assim, nervoso, na hora depois do culto eu até pedi perdão pro irmão lá, porque eu estava tão nervoso. Falei, rapaz, aí no meio do culto eu vi que tá dando tanto erro de filmagem, assim, rapaz, aí na hora eu peguei meu celular, ele falou, não, mexa o celular, eu falei, não, eu tenho que resolver isso. Apaguei aqueles jogos tudinho, fiz muito, apaguei tudo esse negócio tudo. Rapaz, e veio uma reunião e o pastor daqui da nossa igreja falando, e aquilo lá para mim foi Deus falando para mim, né? Gente, aqui mais é dado, mas é exigir, vocês têm que pregar aqui que vocês vivem. E eu estou agora, nesse momento, eu estou tão feliz em estar. Eu estou vendo que o meu espiritual já está subindo de novo.
esse culto doméstico para mim, ele é como se fosse, vamos dizer assim, uma hemoterapia espiritual. Para quem não sabe, hemoterapia é quando você tira sangue da veia aqui e aplica no glúteo para aumentar o seu sistema imunológico. Esse culto doméstico tem sido a mesma coisa. Tem sido uma injeção de ânimo, uma injeção de uma porção a mais assim de Deus, assim, se é que vocês estão me entendendo. Mas esse culto doméstico parece que nessa quarentena, meu Deus, gente, como eu falo para vocês, eu não sei como é que começou o culto doméstico, eu não sei ver essa coisa e pus em prática e tá dando certo, graças a Deus. Tô vendo muitos jovens, tô vendo a Carol, a Camila dando testemunho, eu tô vendo aí mais Pimentel, ela viu, ela falou, eu preciso disso e tal, e já tá aí interagindo. Gente, isso me anima, eu fico pensando, meu Deus, deu 21 horas. Quando eu não tô, eu sempre coloco o Daniel aqui ali, agora já tá também na parte da frente do culto doméstico. Gente, vamos, se eu pode dizer, gente, pega essa palavra e come essa palavra. O pastor Gideão, ele fala que você lê a mensagem e você pega essas letras assim, e você come, elas vai comendo por dentro. Gente, isso é tão bom. Se você soubesse o tanto que isso é vida, isso, se tiver ruim de saúde espiritual, tá aí o remédio, ó. Tá aí a mensagem. Gente, esses negócios, não vão pensar vocês que a gente vai estudar a tua mensagem. Gente, eu estou aqui, se é que vocês vão me entender. Aqui, ó, na minha mesa aqui, eu fico parado aqui, ó, parado. Aqui, ó, eu tenho um monte de mensagem aqui, eu fico parado, eu fico pensando aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu fico olhando, eu fico parando assim para pensar. Aquele dia que eu falei, gente, por que que vocês deram a sugestão? Por que que a gente não assiste uma pregação e no final trazemos um destaque sobre ela e tal? Aí depois eu fiquei parando para pensar uns 5 minutos e vocês esperando no grupo, eu falei, não, eu vou ver o que que nós faz. Aí eu fui pegar naquele monte de mensagem aqui, eu falei, meu Deus, qual mensagem? Fui para pegar a mensagem e ver lá dentro. Mas aí quando eu fui ver do meu lado direito, bem aqui na minha mesa, tava a mensagem C. Aí algo bateu mais forte, eu falei, não, vou deixar a mensagem lá dentro, eu vou pegar a mensagem C. Quando é feio, depois eu fiquei sabendo que a maioria dos pastores estavam estudando a mensagem C e o pastor Joaquim também. Eu falei, agora eu já entendi por quê. E numa consagração dos rapazes, irmão Daniel Santos, inclusive, estava. Consagração dos rapazes é um dia específico que nós temos, onde nós vamos orar no mato, né? Nós vamos ali, o próprio nome fala, uma consagração. Nós vamos ali até de madrugada. E cada comentário que os irmãos traziam batia na mensagem sede. Aí quando chegou a minha vez de falar, eu entendi do porquê a mensagem sede. É exatamente isso. Essa mensagem sede, vamos dizer assim, pode representar essa quarentena. O que que a minha alma tem? O que que minha alma deseja? Quem está na minha torre de controle é quem me dirige. Então, pare para pensar. Eu fiz essa pergunta para eles. Você quer saber quem está te dirigindo? Você quer ver que tipo de sede você tem? Procura que tipos de vídeo. Não estou exortando, não entendo isso, mas eu me incluo nisso. Que tipo de vídeo eu estou vendo nos meus tempos livres? Que tipo de coisa eu vejo? Que tipo de música ou hino eu escuto, né? A minha maneira de vestir, o que que essa quarentena fez na minha vida do lado espiritual. Nós temos agora o culto todos os dias, programa de rádio, casamento compartilhado agora. Nós temos o plano bíblico, que eu creio que também foi uma direção de Deus, aí de 6 meses. Que Deus nos dê graça para que esse culto doméstico termine pelo menos até o final do ano, né? O meu desejo é esse, que esse culto doméstico dure até pelo menos o final do ano, se Deus quiser, vai dar certo. E é isso, gente. Vamos nos consagrar, né? Você pecou, você fez um erro contra Deus, já corra ali no seu cantinho de oração, ajoelhe e fala, oh Deus, me perdoe. Ainda você pensa, mas eu fiz isso, não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito. Não pensa você que não tem jeito. O diabo fica falando, você não tem jeito mais, você já fez isso. Tem jeito para você. Um ladrão que roubou a sua vida inteira, no seu último momento de vida, ele viu que ali a oportunidade dele ser salvo estava ali. Então, lembre-se, o sangue de Jesus Cristo me limpa e purifica de todo pecado. Então, você pecou, pede perdão a Deus e toca o barco para frente. Não fica parado na brecha, não. Siga em frente, tenha ânimo, vamos vencer. Nós somos vencedores, nós somos jovens vencedores. Somos, como diz a Bíblia, a luz do mundo.
Então é isso, que Deus abençoe a cada um. Tem 2 irmãos que me pediram para fazer a oração final. Agora eu fico em aperto, porque o Pode irmão Daniel deixar o Santos outro pediu para irmão que fazer... pediu fazer, pode deixar. Oi? Pode deixar o outro irmão que pediu fazer, eu não sei quem foi não, mas pode deixar. O irmão Daniel Santos pediu e a Raquel Carvalho pediu para fazer a oração final. Então, como é que é, hein? Vai, os E aí, dois, irmão Daniel Pode Santos, como é que é esse fazer. debate aí? agora os dois mesmo, né não? Não, Daniel, pode fazer. Nós vamos fazer assim, Raquel Carvalho vai orar e o irmão Daniel Santos também vai orar. Primeiro Raquel Carvalho ora, assim que ela finalizar, o irmão Daniel Santos ora também. E cada um de vocês aí, vocês vão orando e agradecer pelo culto doméstico, pela noite, pelo dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Deus, por mais essa noite que o Senhor nos deu, por mais este culto doméstico. E obrigada, Jesus, por essas palavras, que o Senhor sabe que eu estava precisando escutá-las. Obrigada, Jesus, pelo culto que o Senhor nos deu. Jesus Cristo, eu peço que continue abençoando a vida destes jovens e nos dando força, Jesus, para continuarmos com esse trabalho que é para o Senhor, que é para a nossa edificação, que é para nos encher mais de Ti, Deus. Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem derramado, Jesus, bênçãos e bênçãos sobre a vida desses jovens. E eu creio que todos eles são gratos por isso. Eu também sou, Jesus, muito grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Continue, Jesus Cristo, dando força, saúde, vigor, virtude para cada um desses jovens. E nos abençoa para continuarmos com este trabalho. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor, o que nós mais precisamos, ó Deus, está aqui, ó Pai, é o Teu Espírito Santo, Senhor. Homens do passado que lutaram, Pai, que enfrentaram fornalhas, que enfrentaram leões, fogueiras ardentes. Senhor, eles enfrentaram o fio da espada, ó Pai, e hoje nós temos os nossos problemas, ó Pai. A era de Laodiceia tem sido batizada com espíritos malignos, ó Pai, que tem entrado, ó Pai, de alguma forma em nossas mentes, ó Pai, perturbado a cada um, ó Deus. Seja com espírito de medo, seja com espírito de qualquer outro tipo de coisa, ó Pai, que não seja da nossa natureza, ó Pai. Senhor, o diabo tem tentado fazer nós desanimarmos das tuas coisas, ó Pai, com pecado, com pensamentos negativos. Jesus, o que nós mais precisamos, ó Pai, é pelo Espírito Santo, assim como aqueles homens, aqueles heróis do passado tiveram, ó Pai, onde apagaram a força do fogo, enfrentaram leões. E a Bíblia diz que homens dos quais o mundo não era digno. E, Senhor, eu ouso dizer, ó Pai, que o mundo também não é digno de nós, ó Pai. Nós somos jovens de valor, ó Pai. Jovens que o mundo não é digno, ó Pai, de sustentar aqui na terra com esta superfície, Senhor. Ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, ó Pai. Abençoe o coração de cada um destes jovens. Abençoe o meu coração também, ó Pai. Eu preciso do Senhor. Cada um deles precisa do Senhor, ó Pai, de uma maneira particular, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, as lutas de cada um, ó Pai. É o que nós pedimos ao Senhor e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem derramado, ó Pai, fartura de bênção sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos todos nós dizemos então, o Senhor é a força da vida. Senhor, nos livre do mal nos livra dessa do mal noite. desse dia, Guarde esta noite, para nos a hora da guarde para a hora da sua aparição. Amém. Eu creio que falei desse dia, dessa noite. Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos estar aqui novamente. E lembre-se, se alguém precisar de ajuda para alguma coisa, pode contar comigo. Eu estou aqui para ajudar cada um de vocês. Deus abençoe. Tenham todos um bom descanso. E Deus vos recompense por esse esforço que vocês fizeram. Deus os abençoe. Há dias que me sinto um discípulo naquele barco em meio ao temporal.
saber pra onde ir, eu fico ali. Eu posso ver o medo em outros rostos, naquele barco todos passam. Não há quem tenha força pra que pare, ou que devolva ao rumo aquela mão. Mas um de nós se lembre a carta do mestre, que estava todo o tempo ali também, e ordena calma e cedo, aumenta-nos a fé, para não mais esquecermos que Ele está ali. Ele está presente é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele está presente é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Assim são nossas vidas hoje em dia, os olhos tão profundos onde a dor, angústias, medos, trauma e decepções se mostram prontos a nos abater. Aí é só lembrar do nosso mestre. Jesus estava lá e está aqui também, e ordena paz pra alma, aumenta-nos a fé, restaura nossas vidas, pois está aqui. Ele está presente é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Ele está presente aqui nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus está comigo, eu vou vencer.